Pode tomar o seu lugar. Próximo domingos, profeta João, amém. Profetisa Dirce, todos os ministros, todos os membros dessa casa, que alegria. Deus te abençoe. Sinto muito honrado de estar aqui nessa celebração, nessa constelação de ministros de Deus que está pregando aqui esses dias. Aleluia! Que bênção, não é? Que coisa gloriosa. Estou muito feliz de ver o que Deus tem feito com vocês. Com ar-condicionado, vou pregar até as 2 aqui hoje. Aleluia! Oh, glória! Amém! Aleluia! Queridos, obrigado, Fê. Nesses últimos dias, eu e a Carla tivemos que mudar de casa. A gente mora lá no Ipiranga, nós temos um apartamento aqui no Taboão, mas moramos lá no Ipiranga, porque lá no nosso chamado, nosso ministério. E aí, dias atrás, a proprietária, que nós alugamos aqui, alugamos lá, né? E a proprietária nos pediu o imóvel, porque nas terças-feiras à noite nós temos um trabalho, nós chamamos de Partir do Pão de Casa em Casa. E o trabalho lá está fazendo muito barulho. E a proprietária falou assim: vocês estão fazendo muito barulho, eu peço que vocês, por favor, me devolvam o apartamento. 9 anos depois, nós saímos de lá. Em 4 dias, nós conseguimos alugar o apartamento e assinar o contrato. Já estamos morando num lugar melhor, amém, amados? Ali lá no Ipiranga, pertinho, mais perto da igreja. Eu estou muito feliz por isso. E nessa mudança eu percebi 2 coisas grandes. Como a gente guarda coisa que não devia guardar. E como a gente transporta coisa que não deveria transportar. Oh! Todos comigo, irmãos? Queridos, deixa as bagagens, vai. Deixa as bagagens aí, porque nós vamos decolar em nome de Jesus. Que nenhum peso possa impedir você de alcançar o que Jesus tem para a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Que as tristezas, que as lembranças ruins, lembranças dolorosas do passado, situações que nos prendem, nada possa impedir aquilo que Jesus Cristo quer fazer conosco. Amém, amados? Estou muito grato a Deus. Segunda-feira agora, próximo domingo. Segunda-feira eu estou indo para Israel. Surpresa, não imaginava. Eu nunca tive em Israel em tabernáculos, primeira vez. Eu não sabia disso há 10 dias atrás. A pessoa que foi conosco, o Fábio Badaró, é a terceira vez que eu vou com ele. Ele falou assim: não, você tem que estar aqui comigo. Fomos no ano passado, em novembro, fomos naquele ano que fomos juntos, né? Não, você tem que vir comigo. Eu falei assim: mas eu não posso, porque domingo agora é festa de tabernáculos na nossa igreja, no outro domingo também. Eu falei assim: então você vem de segunda a sábado? Sim, eu vou. Eu vou nessa. Amém, amados? Louvado o nome de Jesus. Eu acredito que tem coisas muito lindas de Deus para nós. Eu acredito que eu vou ver, que eu vou experimentar. Amém? Coisas que estão na minha mente, no meu coração, mas que Deus quer que a gente veja com os próprios olhos. Eu acredito nisso. Eu acredito, irmãos, num grande tempo de colheita, qual nós nunca vimos na nossa vida. E essa é a razão, essa é a palavra que Deus tem, através da minha vida, para o teu coração nessa noite. Chegou um grande tempo de colheita, chegou um grande tempo de conquista. Eu não sei o que você estava esperando conquistar. Eu quero que você saiba que o nosso Deus, o conquistador invicto, Jesus Cristo, Ele quer conquistar vidas para o reino de Deus. Essa terra vai passar, essas coisas vão passar, amém, amados? Mas o reino de Deus permanece para sempre. E o conquistador invicto quer te alistar no tempo de maior conquista de vidas de todos os tempos que já se ouviu falar. Bendito e engrandecido ao nome de Jesus. Amém? Tem uma notícia fresquinha da Alemanha para vocês. O profeta Roger e a pastora Fernanda geraram agora ontem, amém? A mais nova membro da família nasceu ontem. Até esqueci o nome. Como é que ela chama mesmo? A Manuela, aleluia! É tanta criança de Jesus Cristo que eu esqueço o nome. Manuela, Deus conosco. Nasceu na Alemanha, mais uma loirinha da família do Roger, amém? E a Fernanda está bem, foi um milagre, ela estava com a pressão muito alta, foi um parto de risco, foi um parto assim em cima da hora, mas a mão do nosso Deus era com ela, e para a glória de Jesus nasceu a Manuela. Bendito é o nome de Jesus. Acho que eu já te apresentei o Fernando, fique em pé, Fernando. Quantos conhecem o Fernando aqui? Levantem a mão. Já teve aqui algumas vezes, né? Ele é o Fernando Fleischmann, amém? Que a gente chama aqui no Brasil de Fleischmann. Quem já comeu fermento, pão com fermento Fleischmann, bolo? É o tio avô dele, aleluia, amém? Glória a Deus. O lugar dele não é mais aqui no Brasil. Ele tinha que estar em Israel, amém, irmãos? Quantos concordam comigo? Não era para ele estar mais aqui, mas o que acontece? Ele crê em Jesus. E porque ele crê em Jesus, os judeus de Israel não deixam ele voltar.
de uma família extremamente tradicional, amém, no mundo inteiro, é um nome muito conhecido, Fleischmann, no mundo inteiro. O bisavô dele era Hazan, era o líder da adoração, uma das sinagogas mais importantes do mundo, lá em Colônia, na Alemanha. Mas porque ele crê em Jesus, as portas estão fechadas. Mas essa maldade vai acabar. E os judeus como o Fernando, como a pastora Simone, vocês ainda vão conhecer, amém? Vão voltar para casa, amém? Como as pombas voltam para o seu pombal, porque é a palavra de Deus para a vida deles, amém, amados? O Fernando também acabou de gerar mais uma neném, a Rubi. Ele já tinha pedra, agora veio a Rubi. Nós estamos esperando diamante, safira. Tem uns 15 aí que vai chegar, aleluia. Glória a Jesus, irmãos. Estou feliz porque Deus é bom, amém? O amor dele dura para sempre. Você está preparado para ver a sua família aos pés de Cristo? Amém. De verdade, eu estou preparado para isso. Eu tenho estado preparado para isso há muitos anos, para ver toda a minha casa, todos os meus amigos íntimos servindo a Jesus. Eu quero que você saiba que o nosso Deus, Ele estabelece marcos para o seu povo, e os marcos de Deus são indeléveis, não podem ser mudados. Bendito é o nome de Jesus. Abra por favor a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11, amém? Foi uma palavra que Deus deu quando o povo entrou na terra prometida. É uma palavra tão importante, irmãos, tão importante, amém? Eu quero te contar a respeito dessa palavra antes de você, enquanto você vai abrindo, que agora, minutos atrás, eu estive na casa do Fernando para buscá-lo. Eu fui lá conhecer a Rubi, não conhecia ainda. E quando eu fui entrar na casa do Fernando, do lado esquerdo, do lado direito da porta, do lado de quem entra, do lado direito de quem entra, tem uma caixinha. Essa caixinha se chama mezuzá. Alguém já viu isso, não? Se você já entrou no Banco Safra, quando você olha do seu lado direito, tem uma caixinha lá. Essa mesma caixinha. Lá dentro dessa caixinha tem um pergaminho, escrito em hebraico, esse texto que eu vou ler agora. De Deuteronômio 6 até Deuteronômio 11. Amém? Esse texto é tão importante na Bíblia, que quando Jesus foi repreender Satanás, quando Jesus estava sendo tentado, 3 vezes, acho que você lembra disso, Jesus respondeu para Satanás: Satanás, está escrito, lembram disso? Não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, amém? E só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Essas 3 palavras Jesus tomou desse texto de Deuteronômio 6 até Deuteronômio 11, amém? Por que os judeus usam esse texto na porta? Porque esse texto diz que nós devemos falar da palavra de Deus andando pelo caminho, ao entrar e ao sair da nossa casa. Devemos falar para as nossas crianças ao deitar, ao levantar, amém? Devemos inculcar essa palavra na cabeça dos nossos filhos, amém, amados? Então, é uma ordem de Deus. Nesse mesmo texto está escrito que a palavra de Deus tem que estar entre os olhos, amém, do povo judeu. Deve estar no seu braço, perto do seu coração. Por isso que os judeus, acho que você já viu isso, em algum filme lá do muro, alguma coisa assim. Os judeus, quando vão rezar, eles colocam uma caixinha preta aqui no meio dos olhos. Alguém já viu, não? Uma caixinha preta aqui na testa. Eles também amarram com uma fita de couro uma caixinha que vai aqui no braço esquerdo, perto do coração. Essa caixinha no braço e na testa tem o mesmo texto da Bíblia, Deuteronômio 6 até Deuteronômio 11, amém, amados? Trechos dessa palavra, de onde Jesus Cristo sacou, amém, tesouros, como qual é o maior dos mandamentos? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, amém? E o teu próximo como a ti mesmo. Jesus tomou todas essas palavras desse texto. Por que os judeus usam esse texto quando vão orar? Porque a base da nossa oração tem que ser a palavra de Deus, amém, amados? Porque quando oramos a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós trazemos a vontade de Deus para essa terra. Não é para ser feita a nossa vontade, mas a dele. E como nós sabemos qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa na palavra. Aquilo que Deus quer, Ele disse o que quer. O que Ele vai fazer, Ele disse o que vai fazer. O que Ele tem para nós, Ele disse o que tem para nós. Aonde nós vamos chegar e alcançar, Ele disse que nós vamos chegar e alcançar. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Amém, amados? A palavra de Deus tem que ser a nossa diretriz maior. Porque, amados, tem de tudo hoje em dia. Sim ou não? Sim. Aleluia. Tem de tudo hoje em dia. Tem de tudo. Tem alguns amados irmãos famosos nessa nação que têm dito que Jesus não vai voltar mais. Mas nós cantamos aqui que eu estou esperando Ele voltar. Aleluia.
está dizendo que Jesus já voltou, e que não vai voltar mais, e que nós somos a igreja gloriosa, nós somos a igreja triunfante, e que nós vamos fazer, vamos acontecer, que nós somos o corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo. Amém. Mas sem Jesus nós não podemos fazer nada. Aleluia. Eu estou esperando Jesus voltar. Amém. Essa bendita esperança tem um prêmio para nós. Amém. Amém. Há um prêmio, amém, para a bendita esperança da volta de Jesus. Eu vou alcançar esse prêmio em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Eu quero que você saiba que a vontade de Deus vai se cumprir. Pessoas querendo ou não, vai se cumprir. O inimigo se levantando contra a vontade de Deus ou não, a vontade de Deus vai se cumprir. Tudo que Deus tem estabelecido está, ninguém pode mudar. Amém? Eu quero ler esse texto aqui para você, que foi o texto que Deus deu para o povo de Israel quando eles estavam para entrar na terra prometida. Deuteronômio capítulo 11. Leia comigo então alguns versículos. Eu vou ler desde o versículo 10. Deuteronômio 11, desde o versículo 10. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. A terra que passais a possuir, porém, é terra de montes e de vales, que bebe a água das chuvas dos céus. É uma terra da qual o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Repete assim comigo: na terra prometida, a chuva vem do céu. Amado, sem o sobrenatural de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Com as técnicas humanas, com os meios de tecnologia, recursos financeiros, tudo que se pode conseguir, amados, a gente pode ficar famosinho, mas alcançar o que Deus tem para nós, só com o poder de Deus, só com o sobrenatural do Senhor. Amém, amados? Os olhos do Senhor estão sobre essa terra. Entenda que a terra prometida de Deus para nós é o reino dele, que nós passamos a fazer parte, passamos a entrar quando nós entregamos a vida para Jesus Cristo. Amém? No dia anterior, você tinha um tipo de vida, um tipo de maneira de reagir a certas situações. Você tinha um problema financeiro, você era um gerente do banco. Mas agora, amém, amado, você está em Cristo Jesus. Amém. Você tinha uma dor, um problema de saúde, você corria para os médicos, mas agora você está em Cristo Jesus. Amém, amém. Amém, amados? O nosso único recurso é Jesus Cristo. Ele pode usar o gerente de banco, ele pode usar os médicos, ele pode usar qualquer coisa, mas Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém. Nós devemos, amém, tributo ao nome do Senhor, devemos reverência à fé, devemos buscar o Senhor antes de tudo na nossa vida. Amém. Não há caminho para nós que não for Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? E os olhos do Senhor estão sobre essa terra do começo ao final do ano. Amém. Ele marca o começo, Ele anda conosco no meio e Ele nos dá o fim garantido. Amém, amados? O final já está garantido. No final Jesus vence. Amém. O Satanás já perdeu. Amém. O Satanás vai para o inferno. Amém. Eu escutei isso do esposo da Ana Paula Valadão anos atrás. Se o diabo quiser te lembrar o teu passado, lembra para ele o futuro dele. Ô glória! Cara, qual que é a sua? Sabe o meu passado? O meu passado foi vencido pelo sangue de Jesus. Mas o teu futuro, o seu maldito, você vai para o inferno. Todos comigo, irmãos? Repete assim comigo: a terra que Deus tem para nós não é como a terra, o lugar, as situações de onde eu vim. A terra onde eu estou em Deus depende do sobrenatural do Senhor. Amém, amados? Preste atenção. De onde o povo veio? Do Egito. Para onde o povo foi? Para a terra prometida. Na celebração de Pêssar, quando se celebra a Páscoa, né? Quando uma criança acha o pão que foi escondido, então eles pegam o pão, colocam num dos ombros, amém, dos homens, das crianças, e perguntam: de onde você vem? E a criança responde: Mitzrayim, que quer dizer Egito. E para onde você vai? Yerushalayim, quer dizer Jerusalém. Nós saímos do Egito, estamos indo para Jerusalém eterna. Cantamos isso aqui, amém, irmãos? Amém. Você crê nisso, não? Amém. Aleluia. Assim comigo, eu saí do Egito. Amados, lá no Egito tinha o rio Nilo, amém? Amém. Sim ou não? Sim. Esse ano agora, em maio desse ano, eu conheci o Egito.
Gente, que lugar sujo e feio. Que lugar violento. O maior congestionamento do mundo. Só tem uma avenida no Cairo. Amém? De 40 quilômetros de avenida. E ela é inteirinha congestionada, de manhã, tarde à noite. Eu vi umas 15 brigas de trânsito que os caras saíram na mão um com o outro. Meu Deus, que lugar sujo, perigoso. Acredita em mim, não? Tinha um carro na nossa frente, com batedores da polícia. 3 soldados armados num carro na nossa frente. Dentro do ônibus, um policial armado. Atrás do ônibus da gente, 40 turistas. Atrás do ônibus da gente, uma caminhonete com uma metralhadora em cima. E mais 2 soldados e 2 soldados dirigindo. Tinha umas 10 pessoas para cuidar do nosso ônibus. E todo mundo se perguntava, mas por que tudo isso? É só para sua segurança, meu Deus. Passou uma semana que a gente tinha voltado. Gente, assassinaram vários turistas num dos locais que a gente esteve lá no Egito, em Cairo. Um lugar terrível. E eu conheci o tal do Rio Nilo. Amados, é um riozão. Mas é um riozão. Antigamente, o grande rio Nilo, quando dava cheias, então ele transbordava e as várzeas do Nilo, que eram muito longas, extensas, elas ficavam muito férteis, porque até hoje o rio Nilo, ele tem uma água muito caudalosa, muito cheia de material orgânico. Então lá no passado, quando o rio Nilo enchia, então a prosperidade chegava na terra do Egito. Imagina, uma terra extremamente seca, um deserto, e cortada por um rio tão grande. Quando esse rio enchia e voltava para o seu leito, qualquer lugar que se plantava alguma coisa dava. Por isso esse texto aqui, na terra do Egito, de onde o povo de Israel veio, com o pé você regava a sua horta e tudo nascia. Mas repete assim comigo: eu não sou mais escravo, eu não estou mais no Egito, agora estou em Deus, agora estou na terra prometida. Todos comigo, irmãos? Na terra prometida é diferente. Amém. Eu sei que a gente tenta trazer o mundo para dentro da igreja, para dizer que a gente está tentando conquistar as pessoas do mundo. Eu sei disso. Mas isso não dá certo, amém, irmãos? Amém. A gente tem que trazer Cristo para o coração das pessoas. Amém. Não o mundo para dentro da igreja. Amém, amados? O jeito do mundo não é o jeito de Deus. Amém. Na terra prometida, a água que precisa para a terra cai do céu. É uma terra de montes e de vales, que depende da água da chuva. Todos me escutam aqui, irmãos? Amém. Claro que escutam. Com o microfone segredando aí. Claro que escutam. Todos comigo de verdade, irmãos? Amém. Nessa terra prometida, o nosso Deus está com os olhos nessa terra do começo ao final do ano. Agora preste atenção, a continuação desse texto, que é importante, para a gente entender o que Deus tem para nós. Versículo 13: se fielmente obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor o vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra no tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Repete comigo: trigo, vinho, azeite. Palavra, poder do sangue e unção do Espírito Santo. Amém, amados? Você quer colher isso na sua vida? Amém, amados? Então nós precisamos pedir chuva, porque você tem recebido palavra já há muito tempo, sim ou não? Amém. Eu tenho certeza que o que eu estou pregando você já escutou 1000 vezes. Amém, amados? Então não é falta de palavra, é falta de chuva. Eu não sei quantos já repararam no Salmo 126. Eu vou falar agora e vou falar desse salmo de novo no final, amém? O Salmo 126 parece que ele é cortado em 2 partes. E ele é estranho, porque no começo está uma grande alegria, né? A nossa boca se de riso, o nosso lábio de cânticos de júbilo, né? As nações dizem: grandes coisas tem feito o Senhor por vocês. E nós confirmamos isso. É verdade, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Amém. A primeira parte do Salmo 126 é uma glória, mas a segunda parte é triste. Aquele que sai semeando e chorando enquanto semeia,
voltará com os seus feixes. Todos estão comigo, irmãos? Por que uma diferença tão grande do mesmo salmo, do começo para o final do salmo? Amém? Por que é tão diferente? Porque esse salmo fala de dois momentos da história do povo de Israel. Preste atenção, por favor. Amados, quando o povo saiu da Babilônia, depois de 70 anos de escravidão, o rei Ciro, muitas pessoas têm falado de Ciro ultimamente, você tem escutado ou não? Dizem que o Donald Trump é um Ciro americano, dizem que o Bolsonaro é um Ciro brasileiro. Quantos escutaram uma profecia da Cindy Jacobs essa semana, chamando de novo o Bolsonaro de Ciro? Quantos escutaram? Ninguém? Bem, ela profetizou, estava o Joel Engel lá em Israel, numa reunião lá com ela profetizou de novo sobre o Brasil e disse que o Brasil tem um Ciro colocado por Deus que é o Bolsonaro. Aleluia, que seja. Amém? O que na Bíblia o Ciro fez? O povo estava cativo e havia uma profecia sobre esse tal de Ciro. Pois um homem chamado Ciro chegou ao trono lá da Medo-Pérsia. E um dia esse Ciro acordou e disse para o povo de Israel: podem voltar para reconstruir o templo do Deus de vocês, vocês podem voltar para a terra de vocês, eu libero, eu dou recursos, podem ir. Amados, o povo dormiu escravo e acordou livre. Era uma festa tão grande, era uma alegria tão grande. As nações diziam: que grandes coisas Deus fez por vocês. E o povo judeu voltando para a terra prometida dizia: é verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? Por isso estamos alegres. Mas amados, quando eles chegaram na terra de Israel, descobriram uma realidade que nós precisamos entender. A bênção da terra prometida é o povo de Deus. Quando o povo de Deus está na terra prometida e em aliança com Deus, a bênção do Senhor alcança o seu povo. Por causa dos pecados, a Bíblia fala, preste atenção, de 7 secas que existem na história de Israel. 7. Quando Abraão chegou tinha seca, teve a seca dos dias de Elias, teve a seca dos dias de Eliseu, teve a seca dos dias de Isaac, teve a seca dos dias do apóstolo Paulo lá de Ágabo. 7 secas. Nos dias de Ruth, todas as vezes que tem seca na terra prometida, é porque o povo está pecando contra Deus. Quando o povo quebra aliança com Deus, para de chover na terra. Deu para entender, amados? A bênção da terra prometida é a aliança do povo com Deus. Quando o povo está bem com Deus, chove. Amém, amados? Porque os sonhos do Senhor estão sobre a terra prometida do começo até o final do ano. Amém, amados? Queridos, quando o povo chega na terra prometida de volta, depois de 70 anos de cativeiro, a terra tinha virado um deserto. Não tinha nada. Seco, absolutamente seco. Semelhante ao que aconteceu agora, em 1948, quando os judeus puderam voltar para a terra prometida, porque Israel tinha se transformado numa nação, a terra de Israel era seca. Eu conheci um rapaz chamado Noah Bell. Eu estava voltando dos Estados Unidos e ele ficou do meu lado no avião. Então eu estava viajando sozinho e eu estava na janela. E o cara do meu tamanho na janela é um horror. Você precisa ir no banheiro, toda hora você tem que pisar na pessoa que está do seu lado. E tem sempre aquele negócio no meio que você coloca o braço. Aí você coloca o braço e o cara põe o braço dele também. E homem não gosta de ficar encostando em homem. Quem já sentiu isso? Eu fiquei a noite inteira dando cotovelada nele e ele em mim. Eu nele e ele em mim. Eu dava cada uma nele e descontava. Eu acho que com esse cara eu aguento. Ele era pequenininho. Aí chegou de manhã, ele foi no banheiro. E daí a pouquinho ele abriu o porta-bagagem. Ele tinha comprado meu primeiro chofar. Isso foi em 99. Quando ele olhou assim, ele falou assim: isso aqui é o chofar. Eu falei: é porque é meu. Foi porque eu sou judeu. O chofar, eu sei que é o chofar. Eu falei: eu sou judeu. Eu sei que nós ficamos amigos. Terminou a conversa ele me convidando para jantar na casa dos avós dele, lá em Tel Aviv. Amém, amados? Sabe que ele me contou? Que no começo do século 20, os avós dele migraram para Israel. E era deserto e pântano. Só tinha malária na terra. Porque quando o povo de Israel não está na terra, não chove. A terra é seca, não tem diamante, lá não tem petróleo, lá não tem ouro, lá não tem nada. A bênção da terra de Israel é o povo e a aliança com Deus. Tudo bem, amados? Quando o povo voltou, não tinha nada para comer. O Ciro deu sementes para eles, mas eles não tinham com que semear. E não tinha expectativa de chuva. Preste atenção no que eu vou contar. A história diz
que eles abriram covas na areia e começaram a jogar sementes que o rei Ciro tinha dado para eles, e começaram a jogar semente na areia. Amados, a única água que tinha para semear aquelas sementes eram as lágrimas que caíam dos olhos deles. Mas está escrito nesse salmo: aquele que sai semeando e chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes. Há um fenômeno sobrenatural que se dá em Israel quando há um grande derretimento de uma geleira que fica no monte no norte do país, chamado Monte Hermon. Quando há um grande derretimento dessa geleira, o nível do Rio Jordão aumenta rapidamente e bruscamente, poderosamente. Isso aconteceu nesse ano, que o povo tinha voltado do cativeiro. Amém, amados? Queridos, do dia para a noite, a água do Rio Jordão tocou aquelas várzeas ali, amém? Que era só deserto, só areia. E aquela água, naquela semente, fez a semente brotar. Eles dormiram, estava tudo deserto. Eles acordaram, estava tudo verde. Aleluia. Quem é nordestino aqui? Quem tem ascendência nordestina ou é nordestino que nem eu? Quantos aqui? Quantos sabem que no Nordeste, quando chove, vira um jardim? Quantos já viram isso lá? Quando chove no deserto, irmão, quando chove no Nordeste brasileiro, é uma glória. Amém? Isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu quando o povo voltou. O Salmo 126 conta essa história. Eu quero que vocês saibam que a terra prometida que Deus tem para nós precisa do sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus na Bíblia é representado por chuva. Amém, amados? Amém. Glória a Jesus. Você quer que chova na tua horta? Amém. Você precisa estar em aliança com Deus. Amém? Porque Deus olha para a nossa terra do começo até o final do ano. Vamos terminar de ler esse texto aqui. Versículo 15: darei erva nos vossos campos ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Cuidai para que o vosso coração não se engane, e desviando-vos sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante dele. Então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Amém? Gravai essas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos, e ponde-as como faixas na vossa testa, ensinando-as a vossos filhos, falando delas assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escreveis nos batentes das portas das vossas casas, para que se multipliquem os vossos dias, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Como numerosos são os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Aleluia. Foi aquilo que eu contei no início. Quando eu cheguei na casa do Fernando, eu olhei para a porta da casa dele, tem essa palavra gravada ali. Amém? A base da família dele e a base da nossa tem que ser a palavra de Deus. Amém, amados? Que Deus é o Senhor, tem que ser a base da nossa vida. Tudo na nossa vida tem que estar nessa base. E aí vai ter chuva no começo do ano, e vai ter chuva no final do ano. Amém, amados? Queridos, tudo que o nosso Deus tem para nós é revelado na sua palavra. Amém? E Deus usou algo muito peculiar para explicar sobre o ministério de Cristo, sobre a ordem das coisas estabelecidas para que Cristo governe nesse mundo, sobre todas as nações da terra. Quantos estão esperando a volta de Jesus e o governo dele nessa terra? Eu estou esperando. Amém? Então, o que Deus deixou para marcar o ministério de Cristo são as festas bíblicas, as festas do Cordeiro. Amém? Preste atenção. Na festa da Páscoa, nós celebramos o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Então Jesus morre na Páscoa. Curiosamente, no dia que Jesus ressuscitou, os judeus chamam de dia das primícias, Yom HaBikurim, dia das primícias. Por quê? Porque Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Por isso aqueles que morreram em Cristo, amém, ressuscitarão primeiro. Amém, amados? Porque Jesus é as primícias. Até aqui tudo bem? Jesus morre na Páscoa, ressuscita no dia das primícias, e o Espírito Santo vem em que dia? No dia de Pentecostes. Amém? Qual que é a próxima grande festa? É a festa de tabernáculos. Olha que interessante, amanhã começa no mundo inteiro a festa de tabernáculos, a festa das cabanas. Uma festa que lembra que durante 40 anos o povo de Israel viveu em cabanas frágeis,
feitas de galhos, cobertas de ramos, de plantas, amém, amados? Cabanas frágeis. E o que fala essa festa para nós? Que nós também hoje vivemos em cabanas frágeis, amém? Feitas de ossos, cobertas de carne, de músculos, de pelos, cabelos, mas frágeis. Sim ou não? Uma dor de cabeça te põe na cama, uma unha encravada te põe a clamar pelo Espírito Santo, amém? Não é? A gente tem muitos problemas nessas cabanas frágeis. Mas, amados, em breve, quando Jesus Cristo voltar, a glória de Deus, a incorruptibilidade de Deus vai revestir essas cabanas frágeis. E nós vamos lembrar desse tempo e vamos ter razão pela eternidade para celebrar a festa de tabernáculos, porque nas nossas fragilidades o Senhor se faz presente. Amém? Uma das coisas lindas nessa festa é que se monta uma cabana, e essa cabana mostra bem claro as frestas que havia nos telhados. Quem já morou em casa com goteira aqui? Não horror quando chove? E no sol? Você imagina uma casa cheia de frestas, um baita sol de deserto, 52 graus, e aquele calor entrando na cabana. Quando você está numa cabana para celebrar tabernáculos, você percebe a fragilidade da cabana. E lembra da fragilidade que nós temos na nossa própria vida. Todos estão comigo, irmãos? Pois está escrito em Zacarias 14, que durante 1000 anos, Jesus reinará lá em Jerusalém, amém, amados? E todas as famílias da terra terão que subir para Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos. O que os judeus vão celebrar? Que os antepassados deles viveram 40 anos no deserto. O que nós vamos celebrar? Que durante 70, 80, 90 anos, nós vivemos em cabanas frágeis, mas que o Senhor cuidou. Assim como a nuvem da presença de Deus guardou o povo judeu no deserto, a nuvem do poder de Deus tem guardado a nossa vida nas nossas fragilidades. Sim ou não, irmão? Aleluia! Então as grandes festas apontam para o ministério de Jesus. Ele morre na Páscoa, o Espírito vem em Pentecostes, ele vai reinar em tabernáculos. Amém. Existe um toque do shofar que anuncia essas grandes festas. É um toque chamado Tequiá. Acho que você já ouviu. É um toque longo, solene. Tequiá fala das grandes festas. Existe um segundo toque chamado Shevarim. Esse segundo toque fala dos livramentos que Deus vai dando para o povo no decorrer dos nossos dias. Quem já descobriu que dor de barriga não dá uma vez só? Sim ou não? Sim. Amados, Deus nos livrou, Deus nos livra hoje e nos livrará amanhã. Amém. Esse Shevarim fala das pequenas festas celebradas pelos judeus. A festa da Rainha Esther e a festa de Hanukkah, uma festa que acontece no final do ano. O que celebram nessas festas? Que o diabo disse assim para o povo de Deus: vocês vão ser exterminados. E no outro momento, vocês não podem mais adorar o Deus de vocês, vocês vão ter que adorar o Deus dos gregos, o Zeus. E vocês vão ter que sacrificar porcos para os Zeus, porque o Deus de vocês não tem força. Pois, amados, assim como Deus reverteu essa situação no passado, nos dias da Rainha Esther, no dia dos Macabeus, Deus vai reverter a situação que caiu sobre os judeus e caiu sobre a igreja naqueles dias, quando o anticristo disser: eu sou Deus. Amém. Os verdadeiros servos do Senhor vão dizer: você não é Deus coisa nenhuma, só tem um que é Deus, que é o Senhor. Amém. Só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Amém, amados? Amém. Queridos, muitos vão morrer. Muitos vão clamar debaixo do trono de Deus e do Cordeiro: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o sangue dos mártires? Mas, amados, Jesus vai voltar para reinar, e Ele está vindo. Eu não estou esperando o anticristo droga nenhuma. Amém. O anticristo vai para o inferno junto com o falso profeta. Amém? Amém. Eu estou esperando Jesus vir reinar. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? O Shevarim, as pequenas festas, apontam, amém, amados, para o tempo da tribulação que esse mundo vai passar. Todos comigo? Mas tem o terceiro toque, chamado Teruá. É um toque assim. É um toque que não é melodioso, é um toque estridente, é um toque que nos desperta do sono. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Amém? Amados, esse toque é o toque que chama a noiva para se encontrar com o seu amado. É um toque para que a noiva possa se despertar para o casamento. Amém, irmãos? Quando o povo estava no deserto e a nuvem se movia, era esse toque que era feito.
Porque se alguém ficasse para trás quando a nuvem se movia, a pessoa morria. Todos estão comigo, irmãos? Amém. Queridos, preste atenção. Agora, amanhã vai fazer 14 dias. Amém? No início desse período que nós estamos vivendo, no calendário da Bíblia, em Levítico 23 diz que no primeiro dia do 7º mês, é um dia solene, chamado de Yom Teruah, o dia do toque do shofar, o dia desse toque em especial, o dia de um toque que chama o povo de volta para Deus, que chama o povo ao arrependimento, que chama o povo a dar as costas para o mundo e voltar-se para Deus. Amém, amados? Amém. Então abra por favor a tua Bíblia em Joel, para que você veja no profeta Joel o estabelecimento dessa sequência. Primeiro, um toque chamando para o povo de volta para Deus, depois um jejum, e depois uma grande celebração. Amém? Joel capítulo 2. Abra lá, por favor. Eu vou ler desde o 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações zombem dele. Pule agora para o 21. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão o seu fruto, a videira e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhinhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva, e faz descer as primeiras e as últimas chuvas como outrora. As eras se encherão de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, e eu vos recompensarei os anos de colheita consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Amados, a promessa de Deuteronômio está ligada aqui em Joel como arrependimento do povo diante de Deus. Por que se toca o shofar o dia inteiro em Jerusalém? Eu estive anos atrás com a minha esposa, num desses dias lá. O primeiro dia do 7º mês, segundo Levítico 23. Toca o shofar do começo da manhã, quando nasce o dia, até o final do dia. Amados, depois desse dia se toca o shofar todo dia. Até um dia que nesse ano coincidiu com essa quarta-feira agora. Quarta-feira dessa última semana, chamado de Yom Kippur, o 10º dia do primeiro mês. Amados, a Bíblia diz que o povo judeu é um povo de dura cerviz. Quem já escutou isso ou já leu isso na Bíblia? Por quê? O que é cerviz? É a coluna vertebral, amém? O povo judeu, diz a palavra, não se dobra com facilidade. Amém, irmãos? O povo judeu nunca se ajoelha para Deus. Nunca. Só se ajoelha um dia no ano. Que dia? No dia do Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, toda a congregação de Israel se põe de joelhos diante de Deus. Sabe o que acontece nessa hora? Quando toda a congregação de Israel se põe de joelhos, se toca a última trombeta. Quem escutou falar na Bíblia sobre a última trombeta? O que vai acontecer quando tocar a última trombeta, irmão? Ao som da última trombeta, a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Pergunta: quando é, pelo amor de Deus, que se toca a última trombeta? No dia do Yom Kippur, depois de 10 dias, tocando o shofar para que o povo se arrependa diante de Deus. Quando o povo judeu está de joelhos diante do Senhor, se toca a última trombeta. 4 dias depois, festa de tabernáculos. Quando você lê a profecia de Joel, você vê que Deus vai liberar um exército nesse mundo, que vai devastar esse mundo, irmãos. O juízo de Deus virá. Quando você vê o Estado Islâmico devorando cristãos,
Você está vendo um trailer, um teaser de como vai ser a tribulação, irmãos. Vocês estão comigo ou não? Mas eu quero que vocês saibam que o nosso Deus usou o profeta Joel para dizer assim: toque a trombeta em Sião, proclame um santo jejum. Então as eiras se encherão de trigo, de vinho novo e de azeite. Amém, amados? A promessa de Deuteronômio vai se cumprir quando o povo voltar para Deus. Amém, amados? O deserto, não fique preocupado não, a terra, porque o deserto vai reverdecer, as árvores vão dar os seus frutos. Preste atenção, a figueira, amém? Símbolo de Israel, vai dar fruto junto com a videira, símbolo da igreja. O que vocês estão vendo nessa noite é o símbolo que Deus está fazendo. Judeus e não judeus de novo estão servindo o Senhor juntos. Isso é um milagre. Há quase 2000 anos isso não acontece. Vocês estão vendo um milagre no nosso meio. Amém, amados? A figueira e a videira vão dar juntos a sua força para o nosso Deus. Onde eu quero chegar com isso, amados, é que vai chover. O nosso Deus diz em Joel que de novo Ele vai dar as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Amém, amados? Por causa de um problema de tradução, preste atenção. Por causa de um problema de tradução, a gente lendo a Bíblia não entende isso. E nas nossas versões, geralmente está chuva serôdia, chuva temporânea. Eu não sei o que é serôdia e o que é temporânea. Serôdia é chuva no tempo, a temporânea que vem fora do tempo. Mas não é isso que está escrito. O que está escrito é que Deus vai dar as primeiras chuvas e as últimas. Porque as pessoas distorcem a palavra de Deus. Quando alguém distorce a palavra de Deus, a gente não consegue entender o que Deus está querendo falar. O que Deus falou é que Ele vai mandar as primeiras chuvas e as últimas, porque os olhos dele estão sobre a terra, do começo ao final do ano. Amém, amados? Preste atenção, por favor. Quando sabem que no hemisfério sul nós estamos na primavera, mas no hemisfério norte estamos no outono. Então tem traduções que nesse texto diz as chuvas de outono e de primavera. Se você lê isso aqui no hemisfério sul, tem um sentido. Se você lê no hemisfério norte, tem outro. Por que traduziram a Bíblia de uma forma diferente do que Deus falou? Porque Deus falou que os olhos dele estão na terra, do começo ao final do ano, para que ele possa dar as primeiras e as últimas chuvas. Não chuvas temporâneas, não chuvas de outono, não chuvas de primavera, as primeiras e as últimas. Quando Deus fala uma coisa, Ele completa a sua palavra, cumprindo-a. Pergunta: quando foi que caíram as primeiras chuvas? No começo do ano, irmãos. Repete assim comigo: as primeiras chuvas caem no começo do ano, e as últimas chuvas no final do ano. E quando que começa o ano? Êxodo capítulo 12. O mês que eu tirei vocês do Egito e da terra da escravidão será para vocês o primeiro mês do ano, o principal dos meses do ano. Amém, amados? Queridos, em Pentecostes, por causa da colheita da cevada, em Israel chove, todos os anos chove. Se não tiver chuva, não tem colheita. O meu pai, acho que eu já contei essa história aqui. O meu pai tinha uma história de chuva que marcou muito a vida dele, que marcou a minha. A fruta que meu pai mais gostava era laranja. Uma vez ele era pastor no noroeste de São Paulo. Ele foi visitar uma congregação no Mato Grosso. Ele dormiu na casa de uns irmãos dessa congregação. E ao entardecer ele foi até um pé de laranja que ele viu, e tinha uma seca de meses lá naquela cidade, naquela região. E tinha laranjas no pé, mas estavam todas mirradas, não tinha suco na laranja. E meu pai não pôde colher. E o meu pai foi dormiu naquela casa naquela noite. Amado, choveu a noite inteirinha. Há meses não chovia. Meu pai dormiu naquela casa e choveu a noite inteira. De manhã, quando eles acordaram com aquela alegria, o meu pai foi no pé de laranjeira, no pé de laranja, e amados, aquelas laranjas que estavam mirradas estavam cheias de suco. O meu pai disse que nunca na vida dele chupou uma laranja tão doce como aquela. Porque, amados, a chuva traz força para a colheita. Bendito é o nome de Jesus, amém, amados? Me ouçam, por favor. Queridos, as primeiras chuvas caíram na época de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás. O Pedro, com uma palavra, 3.000 judeus se converteram. Todos comigo, irmãos? Com aquela chuva que caiu lá 2000 anos atrás, o Evangelho chegou até a gente aqui nos confins da terra. Quando sabem que o Brasil está nos confins da terra.
Eu conheci um apóstolo, pastor Tiago, judeu, que está na Terra do Fogo. Está lá em, como é que chama aquele lugar? O fim do mundo, na Terra do Fogo. Ushuaia. É um apóstolo judeu. Está em Ushuaia. Só tem pinguim na congregação dele, estou brincando. 300 servos de Deus cheios do fogo do Espírito Santo. Ele diz assim: nós somos o cumprimento da palavra de Deus. Verdadeiramente, o lugar mais austral do mundo, mais ao sul do mundo, é esse local onde esse apóstolo está. Amém? Amados, 300 homens e mulheres de Deus adorando a Jesus Cristo no meio do gelo. Todos comigo, amados? A palavra daquela chuva que caiu há 2000 anos atrás, quase, chegou até os confins da terra, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando perto da próxima grande chuva. Todos comigo, irmãos? Queridos, Deus prometeu que ia chover as primeiras chuvas e as últimas, pois vai chover as últimas chuvas. Eu estou esperando por elas, amém, irmãos? Preste atenção nisso, por favor. Amados, o profeta Zacarias, ele anuncia esse tempo para nós. Esse tempo em que uma grande chuva vai cair, porque é época de chuva. Você concorda comigo que nós já estamos agora em outubro aqui no Brasil, sim ou não? Sim. O que começa a acontecer nessa época do ano? Começa os dias a ficarem mais quentes, sim ou não? Sim. Mais úmidos, e começa a acontecer o quê? Chuva no final da tarde. Não é assim em dezembro? Não é assim em janeiro? Nós aqui no nosso clima não estamos acostumados a isso, irmãos. Todos comigo? Na terra prometida, o nosso Deus disse que é uma terra de montes e de vales. É uma terra que depende da chuva. E que Deus, porque tem os seus olhos fixos nessa terra, daria as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Quando nós estamos chegando perto do final do ano do trabalho, como diz Êxodo capítulo 23, amém, amados? O povo de Israel clama por chuvas. Num dos dias da festa de tabernáculos se clama por chuvas, amém? Existe uma historinha bonita, amém, de um senhor, um velhinho, um judeu, que estava na Polônia antes da Segunda Guerra Mundial. E esse velhinho estava indo bem rápido para a sinagoga, a passo apertado para chegar logo. E estava caindo uma grande chuva lá. Aí o netinho dele, tentando acompanhar o passo do vovô, disse assim: vovô, por que você está indo tão depressa? Ele: vamos, filhinho, vamos logo. Vamos, netinho, nós vamos chegar logo na sinagoga para clamar por chuva. Aí o netinho parou. Mas vovô, está chovendo muito. Eu falei: não, meu netinho, é que nós temos que rezar para que chova lá na nossa terra prometida, lá em Israel. Todos estão comigo, irmãos? Todos estão comigo? Aonde está o teu foco? O meu foco está no reino de Deus. O meu foco está em ver a tua família salva. O meu foco está em ver a tua família transformada, servindo a Jesus Cristo junto contigo. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Que nós tomemos os 7 montes. Tem mais montes, a gente toma também, amém? Amém. Mas o que eu quero é que você veja a tua família aos pés de Cristo. Amém. Jesus Cristo vai reinar nesse mundo. Ele voltará. Amém? Jesus Cristo voltará para reinar nessa terra. Amém, amados? Amém. Qualquer outra coisa é heresia. Estou fora disso. Amém. Jesus voltará e Ele está vindo para reinar. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Amados, vai chover. Amém. Eu vim te anunciar que vai chover. Amém. E quando a gente sabe que vai chover, nós temos que nos preparar com as sementes. Amém. Amém. Abra Zacarias capítulo 10. Eu vou ler mais 2 textos com você. Eu quero orar por você. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Zacarias capítulo 10. Abra aí, versículo 1. Dessa chuva no tempo das últimas chuvas. Risca o serôndio ali, ó. O que está escrito em hebraico é últimas chuvas. Quando estiver chegando a época das últimas chuvas, ore por chuva. Amém. Mas Deus já não vai mandar mesmo. Por que tem que orar? Porque Jesus ensinou para a gente. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Nós ativamos a vontade de Deus nessa terra. Nós somos os agentes para que se manifeste o reino de Deus aqui, porque os céus são os céus do Senhor, mas essa terra deu o Senhor para nós, os filhos dos homens. Então, se estamos
de chuva. Você liga aí, eu ligo aqui. Amém. Você concorda aí, eu libero aqui. Porque eu te pus aí para manifestar o meu reino nessa terra. Pedi chuva ao Senhor no tempo das últimas chuvas. Ele que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. Louvado ao nome de Jesus, amados. Aleluia. É o último texto que eu vou ler. Abra, por favor, a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu vou ler os 18, tenho certeza que você conhece bem esse texto e já ouviu muitas mensagens sobre essa palavra. Mas leia comigo desde o 18, Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, amados? Aleluia. Queridos, desde 2005 nasceu aqui no Brasil o chamado Conselho Apostólico Brasileiro. Eu estava nesse dia que nasceu esse Conselho Apostólico. O apóstolo Gésia, que esteve aqui ministrando, fez parte do conselho durante muitos anos, recentemente saiu, amém, pediu licença por causa dos seus compromissos, talvez da sua saúde. O apóstolo Josué estava presente naquele dia, o apóstolo Paulo Tércio é membro desde que iniciou. Em 2010, eu fui convidado para fazer parte desse conselho. Um dos apóstolos mais experimentados entre todos e certamente o mais idoso entre nós, é o apóstolo Sinomar Silveira, lá de Goiânia. Amados, muitíssimas coisas que nós fazemos na igreja começaram lá com o apóstolo Sinomar. O Ministério Koinonia gravou o primeiro CD no quintal dele. Amém, amados? Célia e tantas pessoas lá. Várias coisas que o Senhor tem feito na nossa nação, como aquele ministério, o MDA, Ministério de Discipulado Apostólico, foi uma visão que Deus deu ao apóstolo Sinomar. Naturalmente não com esse nome, mas em 1973, ele junto com o irmão do apóstolo Abe Huber, amém? Eles iam abrir 1000 igrejas nos Estados Unidos e fizeram um percurso da Flórida até Los Angeles. Eles passaram todos os Estados Unidos de carro, orando, profetizando que Deus os daria ali 1000 igrejas para que o reino de Deus crescesse ainda mais naquela nação. Mas o que aconteceu? O irmão do Abe Huber, num aeroplano desses que não tem motor, como é que chama? Um planador. Ele foi fazer um voo, caiu de cabeça e morreu, do dia para a noite. Um assombro em toda a família. Aquele baque para todos, ninguém sabia o que fazer. O apóstolo Abe Huber tomou aquela visão e caminhou com ela. E durante décadas, o apóstolo Sinomar seguiu uma outra linha, entendendo que o tempo certo se daria, amém, de ele colocar em prática aquilo que Deus falou para ele em 73. Deixa eu contar essa história. Ele era um jovenzinho e com 19 anos ele trabalhava num banco numa cidade lá do estado de Goiás. E um dia ele acordou de madrugada e viu um anjo no pé da cama dele. E aquele anjo disse assim para ele: hoje você não vai trabalhar, você vai andar pelas ruas da tua cidade e eu vou te mostrar o que você vai fazer. E ele voltou a dormir, e quando ele acordou ele não lembrava se era um sonho, se era uma visão, se realmente um anjo tinha estado lá, se ele tinha sonhado com isso. Eu sei que ele ligou para aquela que era a sua noiva, que até já dorme no Senhor, a apóstola Elizabeth. Eles eram noivos, e ele disse: Beth,
Deus falou comigo. Ela falou assim: eu sei que Deus falou com você, e que o seu ministério vai começar em Belo Horizonte. Ele falou assim: Deus não falou nada disso comigo, depois eu te conto. Desligou o telefone e foi andar lá nas ruas de Anápolis, a cidade onde ele vivia. Ele estava andando por Anápolis e de repente ele encontrou com um pastor. Ele estava meio sem graça porque era hora do expediente, ele trabalhava numa casa bancária. Ele pensou: puxa, se alguém me vir aqui, né, que chato, me vir aqui na hora do expediente. Mas de repente esse pastor disse assim: puxa, Sinomar, o que você está fazendo por aqui, rapaz? Olha, vamos lá para casa, tem um seminarista, um menino bom, homem de Deus, está lá na minha casa, eu quero te apresentar para ele. E o Sinomar foi. Quando o Sinomar chegou na casa desse pastor, quem é que estava lá? Quem era esse seminarista? O apóstolo Márcio Valadão. Alô? Também com 19 anos. Ele disse: Deus te chamou, Deus tem um chamado para a sua vida, então você precisa se preparar para isso. Por que você não vai para Belo Horizonte? Eu acabei de começar o meu seminário, podemos estudar juntos. E ele foi, casado com a apóstola Elizabeth, para Belo Horizonte, e lá começou o seu ministério. São amigos fiéis até hoje. Criaram seus filhos juntos, amém? Amados, o apóstolo Sinomar, contando essa história, derramou lágrimas, amém? No café da manhã, ele me ofereceu na sua casa. Isso me marcou muito, porque um homem tão usado por Deus nessa nação, um homem que tem igrejas em 50 nações, 300 igrejas aqui no Brasil, todos comigo? Ele ainda chora ao lembrar a visão que Deus deu a ele. Quantos se emocionam ainda com a palavra que Deus deu para você, quando Ele te chamou para ser dele para sempre? Todos comigo, irmãos? Ele contando essa história que eu estou te contando, ele disse assim: sabe, Paulinho, uma coisa que Deus falou comigo e que eu entendo que eu preciso compartilhar contigo, é que a parábola do semeador parece não ter muito sentido. Porque qual semeador, preste atenção, não é um mecânico, não é um eletricista, não é um bancário, não é um médico, não é um engenheiro, é um semeador. O semeador espera do quê quando lança semente, irmãos? Espera ter colheita, amém? Que homem que está trabalhando com semeadura que lança semente no meio de pedra? Pensa um pouquinho, me dê essa resposta. Eu não tinha resposta para ele. Mas a Bíblia... É verdade, não tem sentido. Quem é o semeador que espera a colheita, que trabalha, que sabe, que lida com colheita e que lança semente no meio do caminho? Não tem lógica o semeador lançar semente na beira do caminho. Todos comigo, irmãos? Quem é que lança semente no meio de espinhos? Ninguém que quer colher lança semente no meio dos espinhos. Alguém que quer colher lança numa terra preparada, arada. Todos comigo, irmãos? E aí ele disse assim: eu quero terminar de contar essa história, mas eu vou te levar na minha sala de oração. Ele tem lá o Santo dos Santos e o lugar santo da casa dele, amém? Puxa vida, irmão. Só no Santo dos Santos eu morava numa boa, meu aleluia. Mas eu fiquei só no lugar santo lá, ô glória. Ele falou assim: Paulinho, pouquíssimas pessoas já vieram aqui na minha vida, mas eu entendi que eu deveria orar por você. Ajoelha aqui que eu quero orar por você. Eu quero liberar essa unção que o Senhor colocou sobre a minha vida, porque um grande tempo de conquista está chegando. Um grande tempo de colheita como nunca se viu está chegando. Eu quero te entregar um segredo que Deus colocou no meu coração. Paulinho, é impossível que a gente não colha se a gente chorar pelas vidas. Aleluia. Meu Deus. Porque está escrito que aquele que sai semeando e chorando, enquanto semeia, voltará com seus feixes. Ele pôs as mãos sobre minha cabeça e orou por mim. Amados, eu estava de mudança esses dias, eu contei para vocês, e eu achei uma carta, apóstolo Domingos, que a minha mãe escreveu para mim no dia 31 de dezembro de 92. Eu conheci a Carla no dia 14 ou 15 de janeiro de 93. Então, os 15 dias antes de eu conhecer a Carla, e a Carla na minha vida foi um marco para eu voltar para Jesus. Através do meu relacionamento, agora a Bíblia diz, né, que dos pais da gente vem herança, vem bens, mas do Senhor vem a esposa prudente, sim ou não? Pois dias antes de eu conhecer a Carla, a minha mãe me escreveu uma carta.
A minha mãe, irmãos, ela nunca estudou, ela nunca foi numa escola na vida. O meu avô não deixava a filha ou as filhas estudarem. Então ela aprendeu um pouco com a avó dela, aprendeu um pouco com uma pessoa lá que estudava. E a minha mãe, por relacionamento com meu pai, que era um homem culto, ela falando, ninguém percebe que ela é uma iletrada. Todos comigo? E a minha mãe sabe escrever, mas ela escreve como ela fala. Então todos os filhos dela são universitários. Então você lendo o que minha mãe escreve, você vê os vários erros de português que ela comete. Amém, amados? Então ela escreveu uma carta com aqueles erros todos, dizendo assim: Paulo, eu te amo. Eu não entendo porque você está sempre triste, meu filho. Você chega de madrugada das noitadas com seus amigos e você volta para casa e passa o dia inteiro triste. Eu sei que você está tão triste porque você está longe de Jesus. Mas eu sei, filho, que você vai voltar para Jesus. Eu sei que você ainda vai servir o Senhor. Ela termina essa carta dizendo o seguinte: eu quero deixar registrado um provérbio para você. Olha a simplicidade dela. Eu acho que você já me viu encerrando uma reunião cantando a bênção sacerdotal, não é? Isso se transformou numa marca da minha vida. O que eu não sabia, pastor Tiago, é que minha mãe escreveu esse provérbio dizendo assim: filho, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha de você misericórdia, e sobre a tua vida, filho, o nosso Deus levante o seu rosto e te dê paz. A paz que você não tem, que o Senhor te dê. Amados, como eu tinha raiva da minha mãe, quando eu chegava em casa de madrugada, cheirando a bebida, tudo que não presta, ela estava ajoelhada orando por mim, chorando, para que eu pudesse me encontrar com Jesus de novo. Eu quero te dizer que eu sou uma testemunha de que se você sai semeando e chorando enquanto semeia, você vai voltar com seus feixes. Eu pude honrar minha mãe essa semana, amém? 92 para 2019, 27 anos. Estou ficando velho em matemática, você viu, né? 27 anos depois eu pude honrar minha mãe, porque as lágrimas dela, as palavras dela, as sementes dela brotaram dentro de mim. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, Jesus, Ele contou e Ele contava a parábola para as pessoas, porque as pessoas não estavam interessadas em Jesus, mas estavam interessadas nos pães que Ele multiplicava, nos milagres que Ele fazia. Ainda hoje as multidões são assim, elas são atraídas, amém? Pelos benefícios que alguém que serve a Jesus pode ter. Todos comigo? Mas para os discípulos que estavam interessados, mas por que isso só fala para o povo por parábolas? Jesus explicava tintim por tintim, amém? Amém. E Jesus disse para os discípulos que seriam quem? Os semeadores. O problema não está no campo, não está na terra. Está escrito, o apóstolo Paulo em Coríntios diz que a terra por si só brota. A terra automaticamente brota. Se você lança uma semente na terra, ela brota. Amém, amados? O problema não é a semente, não é a terra. O problema é o semeador. Lançar a semente no meio de pedra, lançar a semente no meio de espinho, lançar a semente na beira do caminho. E Jesus explica qual que é o problema. Vocês estão falando difícil demais. Se a pessoa não entende a mensagem do Evangelho, o diabo vem e rouba. E as pessoas vão dizer: uau, a palavra foi tremenda. Aí você pergunta: puxa, que bom. E o que ele pregou? Eu não lembro. Mas foi tremenda. Chega da palavra ser tremenda e ninguém entender nada. Nós precisamos ser claros. Nós precisamos facilitar para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Não baratear o Evangelho. Não dar desconto de dízimo para a pessoa ficar na igreja. Não prometer coisas que você não pode cumprir, porque você não é Deus. Mas falar a verdade do Evangelho que liberta, amém, amados? Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, amém? Amém. Aleluia. Quando as pessoas receberem a palavra, elas entenderem, amado, o diabo para de roubar essa palavra. O problema não é a terra e não é a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, amém? O problema são os semeadores. Então nós precisamos ter mais diligência em como nós lançamos a palavra de Deus, amém? De uma forma simples, de uma forma pura, de uma forma objetiva, amém, amados? Queridos, sirva as pessoas que estão perto de você, elas vão notar essa diferença.
E quando você for questionado, por que você tem esse coração tão generoso? Aí você fala de Jesus de uma forma simples. Amém? O Espírito Santo vai nos ajudar. Quando o nosso alvo não for mostrar nossa técnica, não é, de pregação, o quanto a gente sabe, mas quando o nosso alvo for gerar Cristo na vida das pessoas, o Espírito Santo vai pegar essa semente e vai jogar em terra boa, em terra fértil. Bendito é o nome de Jesus. Jesus explicou, irmãos, que o problema, muitas vezes, são as sementes jogadas entre as pedras. Amém? O que acontece? Dá raiz, mas não tem profundidade, e morre. Isso é as pessoas que, querendo Jesus Cristo, quando começam as dificuldades por causa do Evangelho, se escandalizam. Todos estão comigo? Quantos lembram que quando você começou a servir a Jesus Cristo, veio um monte de luta sobre a sua vida? Quantos lembram disso? Você estava servindo o diabo e estava tudo bem, ganhando dinheiro, famoso. Agora você decidiu servir a Jesus, um monte de luta começou a acontecer. Quem já passou por isso? Queridos, pedras no caminho. Amados, Jesus Cristo, na noite que ele foi traído, ele disse assim: todos vocês vão se escandalizar de mim. E o Pedro disse: jamais, Jesus, que isso? Se for para morrer, eu morro contigo. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, cara. Todos aqui, irmãos? Eu não consigo dizer que eu vou ficar fiel até o fim. Eu não consigo. Eu consigo clamar dizer: Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu permanecer até o fim. Não depende de mim, depende dele. Quantos já foram antes da gente e naufragaram pelo meio do caminho? Todos comigo, irmãos? Quantas pedras no caminho? A palavra escandalizar, amém, é um sinônimo de se desviar, de ir para longe. Todos comigo? Antigamente os romanos abriam as vias. As vias eram estradas que ligavam o império. Já ouviu essa expressão? Todos os caminhos levam a Roma? Que caminhos eram esses? Caminhos abertos com pedras. Então os escravos do império faziam a pavimentação de pedras. E se alguma pedra não era bem colocada, essa pedra virava uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Literalmente a palavra escândalo em grego, essa palavra. Então uma pessoa que estava andando naquele caminho e tropeçava, então ela muitas vezes se escandalizava, ou quebrava o meio de transporte, ou se machucava e parava de caminhar. Deu para entender? Então a palavra escândalo tem a ver com alguém que abandona o caminho porque sofreu um tropeço. E Jesus disse: todos vocês vão se escandalizar de mim essa noite. Ninguém concordou com Jesus. Mas quando Jesus começou a tomar tapa na cara, cusparada, chute, quando começaram a bater em Jesus Cristo, ninguém podia acreditar naquilo. E todos fugiram. Todos deixaram Jesus. Todos se escandalizaram. Amados, quando a gente começa a servir a Jesus Cristo, o diabo vem com toda a fúria contra nós. Lembra coisas do nosso passado. Coloca pedras no nosso caminho. Tenta impedir que a gente permaneça. Quem se lembra desse tempo difícil aqui, irmãos? Se você permaneceu, é porque Deus te deu força para permanecer. O que Jesus espera de nós? Que a gente ajude essas pessoas que estão chegando. Tem muita gente que está vindo das drogas, da prostituição, do homossexualismo. E as pedras no caminho dessas pessoas vão ser muitos. Mas Deus está dizendo para você: não lance semente no meio das pedras. Tire as pedras. Chore pelas vidas. Você vai colher 30, 60, 100 por um. Eita Deus! Amém, amados? Você entende que parar de lançar semente na beira do caminho, amém, e lançar uma semente numa terra boa, tem a ver com o ministério evangelístico? Quantos percebem isso? Amém. E quantos percebem que parar de lançar sementes no meio das pedras e preparar o caminho e tirar as pedras, amém, e ajudar as pessoas, tem a ver com o ministério pastoral? Repete assim comigo: tem trabalho para todo mundo. Amém, amados? O que para mim parece mais difícil, como lidar com os espinhos, como lidar com a paixão pelas riquezas, pelas coisas do mundo, como lidar com isso, amados, eu não sei. Só me resta chorar. Outro dia aconteceu isso comigo. Uma pessoa da nossa igreja me mandou uma foto de um filho de ministro. Uma situação terrível, uma situação que ele estava lá no mundo, lá no meio das companhias do mundo. E aí essa pessoa me perguntou: e aí, pode isso, Arnaldo? Aquela brincadeira lá do eixo de futebol. E aí eu respondi com 5 carinhas de choro. Primeira coisa, não é? Você tem alguma coisa contra o teu irmão? Vai você e ele somente, confronta o teu irmão.
Se você ganhar o teu irmão, você ganhou uma vida, amém, irmãos? Ele não fez isso, e eu não respondi tampouco. Eu só disse que o que eu posso fazer é chorar. Sabe o que aconteceu? Não deu 10 dias. Esse menino estava debaixo da minha asa, chorando e clamando pela misericórdia de Deus, e eu chorando e agradecendo a Deus por essa vida. Porque aquele que sai chorando, semeando e chorando enquanto semeia, voltará com os seus feixes. Eu quero te dizer que há jeito para queimar todos os espinhos da vida dos nossos amados. Há jeito. Isso é chorar pelas vidas, clamar pelo Senhor, clamar para que chova no tempo das chuvas, amém, irmãos? O sobrenatural de Deus há de nos respaldar nessa grande conquista de vidas. Amados, uma grande conquista de vidas está chegando, e para isso nós precisamos do sobrenatural. Deus vai alcançar a nossa nação, amém, amados? Que se o próximo presidente vai ser crente ou não, pouco me importa. O que me importa é que essa nação seja tomada pelo Evangelho do Reino de Deus. Aleluia. Amém, amados? Amém. Nós precisamos evangelizar o mundo, a começar na nossa casa, os nossos irmãos, a nossa família. Quantos já estão com 100% da família salva? Levanta a mão aí e ora por nós todos, porque os outros não estão. Mas Deus vai salvar a minha família, e Deus vai salvar a sua. Os meus amigos vão ser salvos, os seus vão ser salvos também. Eu trabalhei sonhei com você esses dias. Sabe aquele Marcelo com quem você trabalhou? Nesse sonho estavam nós três conversando, e o Marcelo vinha na igreja. Nem sei se você encontrou com ele, mas meus amigos vão ser salvos, vão ser alcançados. Você vai alcançar os teus parentes, os teus amigos, os teus irmãos. Você vai alcançar os que se desviaram. Vai alcançar, as pedras vão ser tiradas, os espinhos vão ser queimados, a terra vai ser arada, e ela vai dar 30, 60, 100 por um em nome de Jesus, amém, amados? Pois o apóstolo Sinomar, com a mão na minha cabeça, orou e me abençoou e falou assim: Paulinho, viva isso, amados. Para que eu possa ver alguma coisa, eu preciso fazer isso que eu estou fazendo. Eu preciso semear, eu preciso semear na minha própria vida, semear na terra, amém, que eu amo, na terra que o Senhor me tem dado. E por isso, quando eu fui convidado honrosamente para estar aqui, eu não consegui pensar numa outra palavra para essa igreja, que é um celeiro. Bendito é o nome de Jesus. No ano que eu fui pela última vez com o apóstolo Domingos, foi 2 anos atrás, 2017, né, Vini? 2017, eu comprei, apóstolo, eu ganhei, eu não lembro agora, um saquinho de semente de mostarda. Acho que eu ganhei. Ele estava amarrado assim no saquinho, e eu guardei lá, estava guardado nas minhas coisas. E na mudança, aleluia! A mudança fez grandes coisas com a minha vida, amém? Eu achei esse saquinho de semente. E tivemos no sábado passado um ato profético na igreja, ministrando as pessoas. E aí alguém comprou vasinhos de terra. Amém? E aí nós pegamos e profetizamos. Primeiro era uma terra bem compacta e cheia de pedras por cima. Nós começamos a tirar aquelas pedras, amém? E aí depois a terra começou a ser trabalhada, mas ela estava muito compacta. E Deus falou assim para mim: enfia a mão na terra. Amados, eu enfiei a mão na terra até o final do vaso. Acho que tinha tinta naquela terra, que minhas unhas ficaram tudo pretas, não saía aquela cor. Eu fui pregar numa igreja de Alphaville no domingo de manhã e minhas unhas estavam tudo pretas, que vergonha. Mas, amados, enquanto os últimos caroços daquela terra não foram moídos na minha mão, eu não parei de trabalhar aquela terra. Amados, eu mexi naquela terra, e mexi naquela terra, e mexi naquela terra, até que ela ficasse todinha solta, todinha molinha. As pessoas começaram a pegar dessa terra e colocar nos vasinhos. Aí nós pegamos a semente de mostarda que eu tinha e começamos a jogar nos vasinhos. Amados, eu tinha essa semente há 2 anos. Eu não sei quanto tempo essa semente deve ter sido colhida. Mas, amados, as pessoas levaram os vasinhos para casa e regaram, e está tudo brotando. Eu não imaginei que fosse brotar. Aí deu quase apareceu, pessoal, então, isso é um ato profético, né? Tudo brota. Com medo de abalar a fé das pessoas. Irmão, brotou todo esse negocinho. E sabe como é que é? A folhinha da mostarda parece um coração. Vou mostrar a fotografia. Vou mandar para o apóstolo Domingo, depois ele distribui. Amados, a semente da fé, a folhinha tem o desejo do coração. Aleluia. Eu quero te dizer que vai ter uma grande colheita, irmão. Vai ter uma grande colheita, irmão. O sobrenatural de Deus vai cair sobre nós como chuva. Amém? Eu encerro com isso. Lá em João capítulo 7, o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele falou sobre um grande derramar do Espírito Santo. E quando ele falou sobre esse grande derramar, ele não falou em Pentecostes, ele falou em tabernáculos. E a pergunta que não quer se calar é:
Se o grande derramar do Espírito Santo, amém, foi só aquele de Pentecostes, por que ele não usou uma festa de Pentecostes para falar sobre isso? Porque, irmãos, o que aconteceu em Pentecostes foram só as primeiras chuvas, mas as maiores chuvas de todos os tempos estão para vir sobre a igreja. E amados, nós vamos colher nações para o nosso Deus. Eu quero orar por você, mas eu peço que você se levante em fé, porque em nome de Jesus Cristo o sobrenatural vai te tocar, o sobrenatural vai vir sobre a sua vida, e você vai colher no meio da tua família, e os povos distantes, ilhas de longe, vão saber do teu nome, vão começar a clamar pela tua vida. E quando você chegar nesses lugares, você terá uma palavra de salvação, uma palavra que não voltará vazia, mas vai cumprir os seus efeitos, em nome de Jesus. Queridos, Taboão da Serra e Embu vão viver um grande avivamento nos próximos anos, e o Senhor me chamou para fazer parte disso, em nome de Jesus. É tempo de colheita, é tempo de avanço, é tempo de conquista. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Uma vez eu escutei o apóstolo Hélio de Cavaleiros dizer assim: se um profeta de uma outra nação vem até o meu país, ele profetiza que Deus está dizendo que está de vento em popa com a nossa nação, eu subo na cadeira, eu começo a pular. Pois assim diz o Senhor, disse o Hélio de Cavaleiros para nós: um tempo do favor de Deus está chegando sobre o Brasil. Arrumem as velas, se preparem, amém, para aquilo que Deus vai fazer com vocês. Ali começou o meu ministério, amém, amados? Mas eu quero dizer para vocês, amados irmãos, Igreja Batista Ramá, Apóstolo Domingos, como você é frutífero, como você é uma árvore frondosa, amém? Eu tenho uma visão lá da casa do Israel, do pastor Israel de Suzano. Eu tenho um pé de jabuticaba que marcou minha vida, aquele pé de jabuticaba. Um dia eu cheguei lá e o pé estava carregadinho de jabuticaba. Eu amo jabuticaba, amém? E tinha uma ordem lá, dessas ordens doidas, e não podia ninguém comer o pé de jabuticaba, porque no último dia do congresso, Deus diria o que fazer. E eu não tinha ouvido o que Deus tinha falado. Eu cheguei e meti a boca no pé de jabuticaba, comi um monte, peguei um monte no saquinho e levei para o congresso, levei lá para dentro. E sai distribuindo jabuticaba para todo mundo, amém, irmão? Aleluia. Pois, amado apóstolo Domingos, você é que nem um pé de jabuticaba. Você dá fruta até no tronco. Tudo que procede de você tem vida, tem bênção. Bendito é o nome de Jesus. Como é lindo ver as gerações passar pela sua vida e você com a mão estendida para abençoar, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que você e todos que caminham contigo são uma terra fértil, preparada e adubada pelo Senhor. Eu te abençoo. Não sei se você está há pouco tempo nesse ministério, mas em nome de Jesus Cristo, você, amém, foi trazido para cá por um propósito. Eu encerro com isso, me ouçam por favor. Amados, uma igreja apostólica é uma igreja que flui, amém, de forma evangelística. Eu acredito que sempre nessa igreja teve evangelista, sim ou não? Sim. Mas os evangelistas que a igreja tem não são as únicas pessoas que Deus quer usar para ganhar pessoas para Jesus, amém? Deus quer usar essas pessoas para ensinar todo mundo a ganhar gente para Jesus. Repete assim comigo com a tua mão direita levantada. Amém? Eu peço desculpas para os que estão visitando essa igreja, mas é uma palavra específica para essa igreja aqui. Aqueles que são da Igreja Batista Ramá, levantem a mão direita e digam assim: eu sou Batista Ramá. E em nome de Jesus, nós somos uma igreja evangelística. E em nome de Jesus, ao exemplo dos evangelistas, nós vamos aprender que todos vão sair para colher, porque está escrito que no tempo da colheita, quem não sai para colher envergonha o Pai. Mas eu não sou daqueles que vão envergonhar o meu Deus. Eu vou sair para colher, porque é um grande tempo de colheita. Repita assim comigo: eu sou Batista Ramá. E nós temos ótimos pastores, pastores que têm cheiro de ovelha, pastores que têm cuidado de nós, mas eles têm cuidado de nós também para nos ensinar a cuidar de outros. E a partir de agora, a minha cidade, o meu condomínio, a minha empresa, a minha escola será pastoreada por mim. O reino de Deus é chegado ali, e para isso se manifestou Jesus Cristo de Nazaré, para destruir as obras do diabo. Em nome de Jesus, eu declaro que as pedras serão removidas dos caminhos das pessoas.
Jesus. Com a tua mão levantada, declara assim, em nome de Jesus. Eu sou Batista Ramar. E eu declaro em nome de Jesus que nós somos uma igreja profética, uma igreja que se move pelo poder do Espírito Santo, uma igreja que se move no sobrenatural de Deus. E em nome de Jesus, os espinhos serão queimados pela paixão, pela presença de Deus. A paixão pela presença de Deus vai tocar vidas. Em nome de Jesus, nós temos profetas de ofício aqui. Repita comigo, nós temos profetas de ofício aqui. Mas esses profetas não apenas profetizam, mas nos inspiram a buscar o Senhor, a ter uma palavra para as pessoas. E em nome de Jesus, assim o Senhor me usará com poder para tocar vidas, para liberar o poder do Espírito Santo, para profetizar sobre a minha cidade, sobre a minha região, a respeito do reino de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Levante a tua mão direita para os céus e diga assim: eu sou Batista Ramar. E a nossa igreja é uma igreja forte no ensino. E o pouco que eu sei, eu posso ensinar para alguém que não sabe. E assim, o conhecimento da glória de Deus se expandirá. Porque está escrito que o conhecimento da glória de Deus encherá essa terra como as águas cobrem o mar. E eu faço parte disso. Eu agradeço a Deus pelos mestres que o Senhor nos deu. E os nossos mestres, além de nos ensinar, nos inspiram a ensinar outros. E assim será, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja apostólica, não porque temos um apóstolo, mas porque o nosso apóstolo flui no poder do Espírito Santo, abrindo o caminho. Ele passou com uma pequena faquinha, abrindo uma mata fechada. Mas os filhos dos filhos passarão com grandes máquinas, abrindo estradas, avançando o reino, porque o Senhor nos chamou para manifestar Cristo nessa nação e em outras nações por onde o Senhor nos levará. Em nome de Jesus, eu posso ter chegado há poucos anos nesse ministério, mas a festa também é minha, porque eu começo a escrever uma linda história de amor do Senhor comigo. Eu sou apenas, o Senhor é o autor, e o nome dele será engrandecido, em nome de Jesus. Dê a mão para quem está do teu lado, feche os corredores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os ministérios, amém, que vieram aqui para celebrar esse tempo dos nossos irmãos, que vieram aqui nos honrar, eu quero abençoar também em nome de Jesus. Eu declaro que nós somos o corpo de Cristo, que cada um tem um dom, tem uma graça, tem uma parte, cada um é importante, cada um tem um zelo da parte de Deus para que se manifeste nesses dias. Eu declaro em nome de Jesus, nós somos um no amor do Senhor, nós somos um no poder do Espírito Santo. Eu quero terminar invocando o nome de Jesus sobre a sua vida, porque está escrito que quando o nome de Deus é invocado sobre um povo, Ele mesmo vem e nos abençoa. Eu abençoo a tua vida e eu vejo uma grande multiplicação se dando através de você. Que você que está sentindo agora o Espírito Santo, o Senhor me mostra muitos profetas, amém, no meio de vocês. Eu vejo em nome de Jesus Cristo você como um para-raio. O poder do Espírito Santo cai sobre você e se espalha. Eu declaro que uma unção agora vem e começa a tocar pessoas no meio do povo. Eu vejo mestres sendo tocados agora. Eu vejo em nome de Jesus Cristo, evangelistas sendo tocados, muitos pastores sendo tocados. A unção que está tocando vidas, ministérios, está vendo um espalhar da unção e da graça de Deus sobre o meio do seu povo. A igreja de Cristo é o que o Senhor sonhou para ela. Ela é plena de tudo que Cristo tem para nós.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha de ti misericórdia. Que sobre a tua vida